Olá, graças e paz. Vamos refletir hoje no texto de Mateus, capítulo 21, versículos 21 e 22, que nos diz o seguinte: Jesus, porém, lhes respondeu: é verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Bom, nós chegamos ao último passo, o último estágio da lição que Jesus está ensinando aos seus discípulos. E aqui ele vai censurar a incredulidade daqueles discípulos e ao mesmo tempo vai exortá-los a que tenham fé. Nós lembramos aqui o contexto, aquela história que nós já começamos a contar, onde Jesus amaldiçoou uma figueira porque ela aparentou ter fruto, mas na verdade só tinha folhas. Os discípulos, duvidosos de que aquilo que Jesus falou aconteceria, ficam impressionados quando percebem que aquilo acontece. E é em consequência disso que Jesus então profere estas palavras que acabamos de ler. O primeiro versículo ele está censurando a incredulidade dos discípulos, porque, como nós falamos anteriormente, a expressão utilizada pelos discípulos é uma expressão não de meramente perplexidade como se estivessem confirmando aquilo que Jesus tinha feito. Na realidade, era uma expressão de dúvida, que expressava uma dúvida que pairava em seu coração. Eles estavam então duvidosos, passaram a noite duvidosos se de fato aquilo iria acontecer. E aí Jesus então, conhece o nosso coração, Jesus conhece o seu coração. Então ele fala então estas palavras e diz: olha, se vocês tiverem fé, vocês farão não apenas aquilo que foi feito à figueira, mas se vocês disserem a este monte, e ali eles estavam muito provavelmente próximo ao Monte das Oliveiras, e ele diz: se vocês disserem a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, isso sucederá. Então, o que Jesus, na verdade, está ensinando aos discípulos é que eles precisavam ter fé. Aqueles discípulos estavam caminhando há tempos com Jesus, 3 anos e meio caminhando com Jesus, e não haviam ainda amadurecido na fé. E aí então Jesus diz que no contexto da oração, versículo de número 21, no contexto da oração, nós nunca seremos atendidos se nós não tivermos fé. Ele diz: olha, se tiverdes fé, fará isso e mais do que isso que foi feito à figueira. E ele continua: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então Jesus nos dá o caminho, nos dá a receita para que as nossas preces sejam atendidas. É necessário ter fé. Tiago diz que se nós nos aproximamos de Deus com dúvida em nosso coração, ele diz: não presuma esse homem que receba alguma coisa de Deus. A Bíblia ainda nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Então, meu querido, se você deseja pedir, se você deseja receber algo de Deus, você precisa ter fé. Você precisa crer na pessoa de Jesus, crer no poder de Deus, crer que Ele pode mudar as circunstâncias, crer que Ele pode fazer aquilo que nós julgamos impossível. Ele pode, mas você precisa ter fé. No contexto da oração, para que as nossas orações sejam atendidas, Deus requer fé. Deus exige fé. Sem fé, não há como Deus ouvir as nossas orações, porque a Bíblia diz que Ele não atende a oração de ímpios. Ele não atende a oração de incrédulos. É necessário termos fé. Deseja receber algo da parte de Deus, exerça a sua fé. Exerça a sua fé na pessoa de Jesus. Que Deus nos ajude a cada dia a crer mais e mais que Ele pode tudo, que Ele é o Senhor e Rei do Universo. Deus em Cristo nos abençoe.